Então, voltamos aí, né, pessoal? Antes de passar, né, para outra parte que eu queria já fazer uma introdução para vocês, justamente para poder ficar mais fácil vocês estudarem em casa depois. Tá meio fora de ordem, mas depois a gente alinha. Só porque tem uma visão do todo, fica mais fácil depois para ajustar as ideias à medida que for estudando, fica com menos dúvida. Então, vamos lá. Eu esqueci de comentar com vocês a respeito da questão dos sistemas eleitorais, só para vocês saberem. O sistema eleitoral, o que nós temos? Nós temos dois sistemas. O sistema chamado sistema majoritário, na verdade eu comentei por alto, né? E o sistema chamado sistema proporcional. O sistema majoritário, ele pode ser majoritário de maioria absoluta ou sistema majoritário de maioria relativa. O sistema majoritário de maioria absoluta é aquele que precisa de mais de 50% dos votos válidos. O que acontece? Não se considera mais no processo eleitoral nem voto nulo e nem voto em branco. É uma briga que tem desde a Constituição de 88 e todo ano eleitoral essa peleja dos outros falar que voto em branco contabiliza para não sei quem, na cabeça deles, e que voto nulo vai anular a eleição. Nem voto nulo anula a eleição, nem voto branco contabiliza para ninguém. A referência do sistema eleitoral é voto válido. O que é voto válido? Voto válido é voto no candidato ou na legenda, quando for na proporcional. Voto no candidato no majoritário e voto no candidato ou na legenda no proporcional. Voto em branco, voto nulo, aí eles falam assim, o voto nulo é voto de protesto. Pode ser até voto de protesto, mas no final das contas, você vai ficar sem votar. Né? Você cumpriu ali o comparecimento, mas você vai ficar sem votar, sem contabilizar para nada. E o voto nulo não consta na urna. A urna só tem voto em branco. Então, para poder entre anular e votar em branco, simplesmente clica ali em branco e pronto, que dá na mesma, porque não vai contabilizar nem para o sistema majoritário e nem para o sistema proporcional. Sistema majoritário de maioria absoluta, utilizado para presidente da República, governador e prefeito, municípios com mais de 200 mil eleitores. Cuidado, porque são eleitores, não são habitantes. E maioria relativa vai ser para senador, porque o mais votado é eleito, e para prefeito até 200 mil eleitores. Aqui teve mais de 50% dos votos, foi eleito em primeiro turno. Não alcançou mais de 50% dos votos, os dois mais votados vão para o segundo turno. Todas as vezes que houver empate, o desempate é o mais idoso. Então, o critério de desempate é a idade. Então, é o mais idoso. Aqui não tem segundo turno hipótese nenhuma, porque o mais votado é o eleito. E o sistema proporcional é aquele que nós vamos aprender o cálculo da proporcionalidade partidária, que é um cálculo meio estranho, mas nós vamos conseguir aprender, que é de maioria, de quociente eleitoral, né? Coeficiente não, é quociente. Tem muita gente que fala coeficiente. Eu falava coeficiente. Quociente eleitoral e quociente partidário. Então, a proporcional, ela se aplica, né, para deputados federais, estaduais e vereadores. Aí tem aquele problema, né? Pessoa, aqui em Eugenópolis mesmo, aconteceu várias situações da pessoa ter muito mais voto do que o outro,
Um foi eleito e que teve mais votos ficou. Mas, infelizmente, é o sistema da proporcionalidade partidária. Eu tô lembrando da gente tentando fazer esse cálculo lá no dia da eleição. Dia Aí, da eleição. comemora, chora. Comemora, chora. O Paulo falou, fica quieto que você não entende nada de número. Você tá fazendo os outros comemorar e chorar. Eu falei, eu não tenho certeza, mas Milena, deu certo, Milena, deu certo. Pelo menos as cadeiras dá pra gente saber. Eu falei, aí eu não vou falar quando não tiver escrito eleito, porque eu não sei fazer cálculo. Agora eu vou aprender. Agora você vai aprender. Vai aprender, mas na pressão não sai não, tá? Chegava no cartório e falava comigo assim, e aí, eu consegui entrar? Eu consegui entrar, gente? Não me impressiona se eu conseguir entrar. Não falei assim, ó, acho que sim, mas... Ai, fala isso comigo, não vou passar mal. Falei assim, não posso falar que você conseguiu entrar, não. Porque, nossa senhora, pela impressiona não. Porque na pressão não sai cálculo nenhum. Na pressão é difícil guardar os negócios da urna. É verdade. Ai, Não, aqui, ó. ai, meu Deus. Ok, então vamos lá. Então, só para poder finalizar aquela parte, vou só organizar a justiça eleitoral na cabeça de vocês hoje e depois a gente vem por matéria. Bom, a justiça eleitoral, ela é uma justiça especializada. Então aí mais pro pessoal que não é do direito, né? Quem é do direito fica mais tranquilo de saber, porque já sabe essa estrutura do Poder Judiciário brasileiro. Então, o que nós temos? Nós temos o Poder Judiciário, ele vai ser dividido em Poder Judiciário Estadual e Poder Judiciário Federal. O Poder Judiciário Federal, né, faz parte da estrutura federal que é pago com orçamento federal, os seguintes tribunais: o STF, o STJ, o TST, que é o trabalhista, o STM, que é o militar, e o TSE, que é o que nos interessa. Então, a justiça eleitoral é uma justiça mantida com orçamento federal. Ela faz parte do Poder Judiciário Federal. E quando a gente vai pormenorizar a estrutura da justiça eleitoral enquanto justiça especializada, nós vamos ter o TSE, sabemos que ele é o órgão máximo do eleitoral. Porque as decisões do TSE são irrecorríveis, salvo as que contrariam a Constituição ou as que são denegatórias de habeas corpus ou mandado de segurança. Porque aí cabe recurso para o Supremo. Fora isso, a instância eleitoral ela finaliza aqui. A verdade é essa. Cada estado tem um TRE e um no Distrito Federal. Então, na verdade, são 27 TREs, um TSE, 27 TREs. E o órgão de primeira instância da Justiça Eleitoral são dois, que é o juiz e a junta. Isso que é peculiar. Zona não é órgão. Zona eleitoral é a circunscrição tipo comarca. Só que ela não é igual à comarca, por quê? Porque a comarca, ou ela é uma comarca, um município só, ou ela é uma comarca abrangendo mais de um município. E zona não. Zona pode ser um município com mais de uma zona. Pode ser um município com uma zona. Pode ser uma zona com vários municípios. Então, o parâmetro de distribuição do TRE em zona é representada, entre aspas, pelo cartório eleitoral. Então, é divisão circunscricional. Não é órgão. Órgão é o juiz, TSE, TRE, juiz e junta. TSE é órgão colegiado, TRE é órgão colegiado, juiz, órgão singular e junta eleitoral, órgão colegiado. Porque aí a junta vai ser presidida pelo juiz eleitoral mais 2 ou 4 cidadãos de notória idoneidade. Então, ela aqui, o juiz preside a junta? Preside, mas são órgãos diferentes. São órgãos diferentes. Entendeu? Então, a justiça eleitoral,
na estrutura que ela tem 4 funções. Ela tem função administrativa. Na organização do processo eleitoral, ela organiza o processo eleitoral, isso é administrativo. Ela tem tanto a função administrativa de organização dos tribunais, da estrutura interna dos tribunais, quanto a organização do processo eleitoral. O processo eleitoral ele é um processo administrativo, ele não é um processo jurisdicional. Né? As pessoas não fazem ideia de tudo que tem por trás de um processo eleitoral. Acho que simplesmente chegou no dia da eleição, o eleitor foi lá votar como um passe de mágica. Não sabe quanta gente envolvida que tem, quanto trabalho tem até chegar naquele momento ali. Então essa é a função administrativa. Ela tem a função, a justiça eleitoral também tem a função jurisdicional. Essa função jurisdicional exercida pelo juiz eleitoral na primeira instância, pelo TRE na segunda instância e pelo TSE na instância especial. É a função jurisdicional. Ela tem a função normativa, que são as fontes secundárias do direito eleitoral, que são as resoluções feitas pelo TSE para regulamentar a legislação eleitoral e pôr em prática aquilo que a legislação eleitoral estabelece. Então, é a terceira função da justiça eleitoral, que é a função normativa. E ainda tem uma quarta função, que é a função consultiva. A função consultiva só tem o TRE e o TSE. Juiz não responde consulta. O TRE responde consulta, o TSE responde consulta. Porém, as consultas feitas precisam ser consultas em abstrato. Não podem ser consultas em caso concreto. Então, por exemplo, o prefeito da cidade tal foi condenado em condenação criminal em órgão colegiado de segunda instância do TJ. Ele está inelegível? Ele não vai responder. Por quê? Porque ele não vai responder nada que comprometa depois o julgamento do juiz. Porque senão a pessoa consulta primeiro, responde, na resposta a pessoa já vai direcionado e já sabe qual vai ser a decisão final aqui. Então, órgão julgador é órgão julgador, órgão consultivo é órgão consultivo. Então, a consulta, para ela poder ser feita, ela precisa ser uma consulta em tese. Um caso hipotético, uma situação geral, não uma situação específica. Só os dois têm. Aquelas autoridades federais consultam aqui. As federais. Órgão nacional de partido político consulta aqui. Então, o TSE é para cima. Então, isso aqui já começa a diferenciar as competências depois. Porque na hora que a gente começar a criar um paralelo de competência, fica mais fácil de guardar. A gente sabe que o TSE mexe com coisas de âmbito nacional. Então, autoridades federais, órgão nacional de partido, consulta direto o TSE. Agora, as demais autoridades e órgãos partidários consultam ao TRE. Por quê? Porque aí o juiz não tem esse poder consultivo. A função da junta é específica. Por quê? Porque a função da junta é só no ano eleitoral, apesar dela ser considerada órgão da justiça eleitoral, porque a junta vai funcionar somente para a apuração dos votos. Ela funciona no final da eleição, depois que a mesa receptora encerra o processo de eleição, a junta eleitoral vai fazer a contabilização dos votos. E aí é engraçado, por quê? Porque, na verdade, o órgão é junta eleitoral. Só que, na verdade, aí na prática nós vamos ter a junta apuradora no TRE. Por quê? Porque você precisa ter uma junta apuradora no TRE também. Mas a junta eleitoral ela é órgão de primeira instância. Órgão colegiado de primeira instância. Ok? Então, faz parte da Justiça Federal, da estrutura do Poder Judiciário Federal, porém, uma justiça especializada tanto quanto é a Justiça Militar quanto a Justiça Trabalhista. Ok?
E aí, na composição dos tribunais, qual que é a peculiaridade do eleitoral? É justamente o quadro permanente que o eleitoral tem é só de servidor efetivo. E, na verdade, são servidores efetivos mesmo. Os tribunais eleitorais, eles não costumam ter contratados. São poucos. E, assim, quando tem, porque o de Minas eu acho que nem tem, a não ser serviço de terceirização de segurança, de vigilância, essas coisas assim, não de atividade fim, né? Mas de atividade meio. Mas é composto por servidores efetivos, tanto de técnico quanto de analista. E os juízes são todos emprestados. Então, ninguém fica muito tempo. Por isso que, às vezes, de uma eleição para outra, muda muito o entendimento. E a pessoa fala assim, nossa senhora, mas fazia assim antes, agora está fazendo assim? Gente, infelizmente, mudou o juiz hoje. Mudou o juiz, mudou o colégio de desembargadores, mudou os ministros do TSE, então muda o entendimento, não tem como. Então nós temos uma referência na eleição de 2020, mas 2022 vai sair muita decisão diferente do que saiu em 2020, vocês podem esperar. Na hora que o TRE começar a decidir, na hora que o TSE começar a decidir, tem situação que eles mudam o ponto de vista. Mas por quê? Por causa da composição do tribunal. Então, quando nós pegamos, né, a estrutura do Poder Judiciário, então nós vamos ter aqui o Supremo Tribunal Federal. Abaixo do Supremo Tribunal Federal, vamos pegar aqui, vou colocar o STJ, pegar só os que nos interessam, tá? O TSE e o TRF, o TJ, o juiz federal e o juiz de direito. Então, o STJ, ficou feio isso aqui? Não era isso que eu queria, mas tudo bem. Beleza. O TSE, ele vai ser composto de 7 juízes que têm o status de ministro. Esses 7 juízes aqui, o que vai acontecer? Nós vamos pegar 3 do STF. 3 vem do STF. Nós vamos pegar 2 que vem do STJ. Então, eles vêm emprestados, acumulando função. E nós vamos pegar mais 2 advogados. Esses advogados são indicados em lista tríplice. Por quê? Porque são 2 advogados indicados de 6. Então, cuidado para não confundir, porque tem outras estruturas que têm lista sextupla. Aqui são 2 de 6, porque a cada vaga é tirado de 3. Por isso que, apesar de ser 2 de 6, a lista não é sextupla. A lista é tríplice. A lista é tríplice. Porque a cada vaga tira 1 de 3 indicações. Entendeu? A cada vaga tira 1 de 3. Então, surge por quê? Porque o biênio deles não coincide necessariamente. Então, eles ficam por 2 anos, podendo ficar por mais 2 anos. Então, como a contagem de biênio deles é uma contagem independente, porque depende de quando saiu, de quando chegou, de quando ficou, se ficou um biênio só, às vezes ficou 2. Entendeu? Então, não necessariamente vai coincidir a data que eles entram e a data que eles saem. Então, a cada vaga que surge da classe dos advogados, existe uma lista tríplice onde vai tirar a vaga. Então, no final das contas, se tira 2 de 6. Mas por 2 listas tríplices. Entendeu? E eles são indicados pelo STF
e nomeados pelo presidente da República. OAB não tem participação aqui, viu, gente? Oficial, não. Oficial, não. Ela pode ter participação, né, por indicação, por lobby, sei lá, coisas, mas para oficial, pelo texto constitucional, para efeito de prova, a OAB não participa disso aqui, não. A indicação é feita pelo STF e a nomeação pelo presidente da República. O governador também não tem participação, não. O governador também não tem participação, não. O TRE, formado do mesmo jeito. Também aqui, ó, equiparado ao TJ e ao TRF. Só que aí o TRE vai ser formado... A indicação de 3 ministros do STF é por indicação ou é eleição? Eleição secreta. Lá é eleição secreta. Aqui dentro é eleição secreta. Entendeu? Aqui, de acordo com o regimento deles. É eleição. Eles elegem para saber quem é que vai ficar na função eleitoral. Uhum. Então, são 7. 3 vêm do Supremo, 2 do STJ, mais 2 advogados, de 6, indicados em lista tríplice. Para cada vaga, indica-se 3. O TRE também é formado por 7. 7 como? Vem 2 da segunda instância do TJ. São 2 desembargadores. Vem 2 da primeira instância do TJ. Vem 1 da primeira instância federal. E mais 2 advogados que também são escolhidos em lista tríplice. Aí, no caso desses advogados aqui, a indicação é feita pelo TJ e a nomeação também é feita pelo presidente da República. Não tem participação da OAB, não tem participação do governador. Então, tanto na estrutura do TSE quanto na estrutura do TRE, quem nomeia é o presidente da República. E a primeira instância aqui tem o juiz eleitoral. O juiz eleitoral que vai ser quem? Um juiz de direito que vai exercer a função eleitoral. Então vai pegar 2 juízes de direito para vir para o TRE. Normalmente o que eles fazem aqui em Minas? Eles pegam de Belo Horizonte, da comarca de Belo Horizonte, que fica mais fácil. Para não ter que locomover juiz do interior. Por quê? Porque o juiz do interior, ele já fica, às vezes, na função eleitoral. Entendeu? Então, assim, mas isso, a Constituição ela não entra nesse detalhe. Tem 3 juízes de direito que podem ser juízes eleitorais. Entendeu? 3 oportunidades. Ele pode ser tanto do TRE segunda instância, quanto juiz eleitoral na primeira instância. Sempre temporariamente. 2 anos, podendo ser reconduzido por mais 2. No caso de comarca de vara única, como é o caso de Eugenópolis, por exemplo, o juiz acaba ficando. Enquanto ele é juiz na comarca, ele acaba ficando como juiz eleitoral. Então pode ser que ele ultrapasse muito mais do que esse tempo de 2 anos. Entendeu? Mas por quê? Porque não tem como fazer rodízio. Porque a regra é o rodízio.
Quando tem comarca com mais de um juiz, a regra é o rodízio. Então, eles vão fazendo rodízio entre os juízes de 2 em 2 anos. Apesar que a lei fala 2 prorrogáveis por mais 2. Então, o exercício da função eleitoral, ela é toda emprestada. E aí, nas competências, nós vamos ver que tudo que se refere ao local, quem resolve é o juiz eleitoral. Então, por exemplo, registro de candidatura de vereador e de prefeito, decisão do juiz eleitoral. O juiz não tem competência para poder responder consulta. O juiz eleitoral tem poder de polícia na fiscalização da propaganda eleitoral. Porque a fiscalização, aí o TSE criou um sistema chamado Pardal. O Pardal permite a fiscalização da justiça eleitoral no âmbito do poder de polícia. Só que é uma fiscalização Por isso que às vezes, por exemplo, aquelas denúncias que vão chegar a título de poder de polícia, a determinação aqui é para regularização da propaganda se ela está irregular. Se ela não está irregular, arquiva. Agora, se ela está irregular, o juiz determina a regularização. Se a pessoa não regularizar, ele pode arbitrar uma penalização assim, sob pena, né, de crime de desobediência, mas a execução disso depois é representação. Vai acabar gerando uma representação para efetivamente para haver a punição. Por quê? Porque ele não pode ao mesmo tempo fiscalizar e julgar. Então ele tem o poder de fiscalização da propaganda eleitoral no âmbito do poder de polícia. Mas ele tem também a competência enquanto órgão jurisdicional. Aquilo que em nível regional é tudo concentrado no TRE. Então, os cargos que tem circunscrição estadual, governador, senador, deputado federal, deputado estadual, é tudo TRE. Por quê? Porque os senadores são eleitos por Estado, os deputados federais são eleitos por Estado. Eles compõem um órgão federal que é o Congresso Nacional. Mas a eleição deles é por Estado. Então, a competência aqui é do TRE, não é do TSE. A competência do TSE fica na abrangência nacional. Então, quem lida com partido político em âmbito nacional? TSE. Pesquisa eleitoral em âmbito nacional? TSE. Juiz não registra pesquisa. Pesquisa é registrada ou no TRE ou no TSE. As regionais no TRE. A presidencial no TSE. Então, é assim que funciona. Então, na verdade, a função do TRE é uma função muito equivalente à função do TJ, né? E aí nós temos a divisa. E aí, como órgão, nós temos aqui, ao lado do juiz como primeira instância, no período eleitoral, a junta eleitoral. A junta eleitoral vai ser presidida pelo juiz, mais 2 ou 4 cidadãos de notória idoneidade que são nomeados para compor a junta. Então, todo ano eleitoral chega um determinado período de tempo que é a nomeação da junta, dos membros da junta eleitoral, que é o pessoal que vai ficar responsável pelas atas de apuração, assinatura das atas, hoje retirada dos relatórios, eles assinam os relatórios. Eles que, né, teoricamente, a competência para apuração da eleição em âmbito municipal é da junta eleitoral. E na lista tríplice aqui dos advogados, o que normalmente acontece? O TJ manda a lista para o TRE, o TRE manda a lista para o TSE e o TSE manda a lista para o presidente da República. Normalmente é assim que funciona. Aí, o que vai acontecer? Dentro dessa estrutura dos tribunais, né, tanto do TSE quanto do TRE, nós vamos ter um presidente, nós vamos ter o vice-presidente e nós vamos ter o corregedor. Então, aqui, ó, no TSE, nós vamos ter
o presidente, o vice e o corregedor geral eleitoral. O presidente e o vice são um dos ministros do Supremo, um dos três. Dois dos três, né? Um vai ser presidente e outro vice. E o corregedor geral vai ser do STJ. No TRE, aqui, ó, os dois desembargadores, um vai ser presidente. No TRE, o presidente e o vice vão sair dos desembargadores do TJ. Um vai ser presidente e aquele que for vice vai acumular a função de corregedor. Então, aqui, ó, vai ser vice-corregedor regional eleitoral. Vem do TJ. Então, o presidente do tribunal é o desembargador do TJ, um dos juízes, né, que vem da classe. A gente sempre fala assim, juiz da classe D, juiz da classe de desembargador, juiz da classe de advogado, juiz ou jurista. Fala assim, juiz da classe de jurista, são os dois advogados. Juiz da classe de ministro supremo, juiz da classe. Então, os dois da classe de desembargador do TJ é que vão assumir a função de presidente e de vice. Um vai ser presidente e outro vice. E aquele que for vice vai ser o corregedor regional eleitoral. Diferente daqui, que o presidente e o vice são da classe de ministro supremo e o geral vai ser da classe de ministro do STJ. Paralelo a isso, nós temos a estrutura do Ministério Público. Que aí é outra história. Por quê? Porque aí o Ministério Público vem do Ministério Público. Por quê? Porque aí no TSE nós vamos ter o Procurador-Geral Eleitoral. Que é a acumulação da função de Procurador-Geral da República. O TRE, Procurador Regional Eleitoral. E, no primeira instância, o promotor eleitoral, que, na verdade, o Ministério Público também faz um rodízio entre os promotores da comarca para saber qual é aquele que vai ser a função de promotor eleitoral. Então, são funções acumulativas. São funções acumulativas. Tem uma determinação, eu não estou lembrando agora, gente, o número da lei, não, que fala que para poder fazer parte dessa lista tríplice, os advogados têm que contar com mais de 10 anos de advocacia. Na Constituição não fala isso, mas na prática isso acontece. Então, assim, vai depender de como a questão da prova abordar para você. Falar assim, o advogado precisa de ter mais de 10 anos de advocacia. Depende do que a questão vai falar. Porque no texto constitucional, em momento nenhum, ele condiciona esse tempo de advocacia. Mas, de fato, existe lei específica que condiciona esses 10 anos de advocacia. Tá? Então, a partir daqui, nós sempre que a gente falar de alguma situação, de alguma competência, nós vamos procurar já falar assim, não, quem que é responsável por fazer o julgamento disso aqui? É o TRE? É o TSE? Por quê? Para ficar natural. Porque competência é muito chato de estudar. Então, na hora que a gente cria um fluxo de raciocínio, fica mais leve. E a gente consegue automaticamente, na hora que você lê a questão, você fala assim, isso aqui é competência do TSE. Isso aqui é competência do TRE. Não, isso aqui é função do juiz eleitoral, ué. Com alguns pontos de detalhe que a gente vai ter que ir chamando a atenção para vocês não correrem erro, né? Mas vocês compreenderam aqui? Ok? Beleza, então. Aí nós vamos começar. Quantas eu falei, mulher? 9. Tá. Aí nós vamos começar a parte dos direitos políticos.
direitos políticos, ele começa lá no artigo 14 da Constituição. Então, é o artigo 14 que vai ser referência para nós. Primeira coisa, vocês fiquem atentos a esse artigo 14, porque de vira e mexe eu vejo esse artigo cair em prova. Falando, e é um artigo assim, às vezes você estuda tanto, esquece de ler ele. Aí na hora que ele cai na prova, você se perde, porque você não sabe o que ele fala. Vira e mexe eu vejo ele em prova. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos. Primeiro, o que é sufrágio? Sufrágio é o direito propriamente dito. Isso que é sufrágio. É o direito propriamente dito. O direito de eleger e ser eleito é o sufrágio. É o direito. Então, nesse direito, né, de eleger e de ser eleito, no caso aqui, quando ele fala sufrágio universal, é o direito de eleger que todos os que preencham os requisitos têm. Então, por isso que é universal. Então, a grande como é que eu vou dizer? A beleza do processo eleitoral brasileiro, para mim, é isso. Primeiro, que nós temos uma justiça especializada que cuida especificamente do processo eleitoral. Não é um negócio que você pega o executivo, o executivo vai lá e faz a eleição. Entendeu? É diferente, gente. Quando você tem um órgão especializado, ele conhece profundamente aquilo que ele faz, porque ele só faz aquilo ali. Então, nós temos uma estrutura inteira que só trabalha com o processo eleitoral. Então, não há que se comparar o Brasil com outros países, porque a estrutura é diferente. Aqui não, aqui a estrutura todinha é formatada de modo que o processo eleitoral ele seja um processo com lisura, com transparência, apesar das pessoas não acharem que acontece dessa forma. Entendeu? Mas da forma que é estruturado pela Constituição, para mim é irretocável, para te falar a verdade. E aí nós temos o sufrágio, que é universal, é um direito de todos. Todos os cidadãos. Todos aqueles que têm capacidade eleitoral ativa para efeito de eleger e capacidade eleitoral passiva para efeito de ser eleito. Por isso ele é universal. Ele não tem distinção de etnia, ele não tem distinção de gênero, ele não tem distinção a não ser o parâmetro da idade. Porque aí a gente tem a idade mínima para exercício do sufrágio e tanto para a capacidade eleitoral ativa quanto para a passiva, porque aí você tem requisitos. E você, a partir do momento que você adquire a capacidade, por exemplo, a capacidade eleitoral ativa, ela vai ser exercida até uma morte. Porque a facultatividade é uma benesse. A pessoa não está proibida de votar. Ela está facultada a votar depois dos 70 anos. Então, a partir do momento que começa a possibilidade do exercício da capacidade eleitoral ativa, a partir do momento que a pessoa não incorre numa situação de perda ou de suspensão dos direitos políticos, onde essa capacidade ela fica limitada, ela vai exercer esse direito dela, se ela quiser, até morrer. Mesmo depois dos 70 anos. E aí ele fala, olha, pelo voto direto e secreto. Direto por quê? Porque o sistema brasileiro não é um sistema de eleição distrital, onde são eleitos delegados, para que os delegados também façam parte da escolha do representante, como é o caso dos Estados Unidos. A estrutura dos Estados Unidos é diferente da nossa. A nossa não, o nosso eleitor ele vai pessoalmente
lá exercer o direito de sufrágio dele. Por isso que a gente é tão enjoado em relação ao acompanhamento na cabine de votação, a criança entrar. Por quê? Porque o voto é muito sério e é um direito do eleitor. Ele não pode ser terceirizado para ninguém. Aí, a questão do acompanhante, na prática, é para possibilitar o eleitor que está limitado, que não consegue exercer sozinho, uma pessoa para poder auxiliar. Mas não é a pessoa exercer no lugar daquele eleitor. Não, o direito é dele. Porque o outro vai ter o direito também. Você tem o direito do seu voto. Seu pai tem direito do voto dele. Seu avô tem direito do voto dele. Entende? Então, essa é a intenção da lei. É possibilitar que o voto seja exercido por aquele que é titular. E cada voto vale um. Não importa se a pessoa é PhD ou se a pessoa é analfabeta. O voto do analfabeto e o voto do PhD, ele vale a mesma coisa. O voto de quem é pobre, o voto de quem é trilhardário é a mesma coisa. É voto igual. Todos os votos valem um. Pronto. Isso é democracia, né? Então, assim, é muito bacana essa estrutura que a Constituição cria. E aí ele fala que essa soberania é exercida nos termos da lei e mediante o quê? Mediante o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. Plebiscito, quando a gente vai fazer uma escolha em que vá haver uma pergunta direta ao povo para que aquela escolha seja implementada ou não. Olha, nós vamos criar um município novo. A gente tem que saber da população diretamente envolvida, que é a população que vai perder aquele distrito, que vai se tornar município, e aquela população que vai se emancipar. Se a população de ambos concorda com aquela medida. Então é a consulta direta ao dono do poder, que é o povo. Aí o referendo vai referendar uma medida, igual aconteceu em 2005, o referendo do porte de armas. Nós vamos referendar essa medida que o governo adotou? Vamos consultar a população a respeito disso. Junto com... Ah, não, mas ele não foi nem referendo nem plebiscito. Que agora, nessa eleição, junto com o voto, com a eleição municipal em Belo Horizonte, eles votaram sobre a bandeira de Belo Horizonte. Eles acrescentaram, né? Porque... Tanto que foi diferente a parte de Belo Horizonte do nosso. Porque foi uma forma de consulta popular, direta, né? E aí ele fala a iniciativa popular, que são as iniciativas de lei, né? São iniciativas de lei que são iniciativas que a próprio cidadão pode, né? Por assinaturas, o cidadão pode propor o projeto de lei. Aí ele vai falar a respeito do alistamento e do voto. Então, nós temos situações que são diferentes. Nós temos alistamento, é uma coisa. Voto é outra coisa. Capacidade eleitoral passiva é outra coisa. O alistamento, ele pode ser facultativo ou ele pode ser obrigatório. O alistamento, ele vai ser facultativo para aquelas pessoas que têm entre 16 e 18 anos.
Ele vai ser facultativo para os analfabetos. O analfabeto, ele tem a faculdade de alistar ou não. Então, facultativo o alistamento. E facultativo também acima de 70 anos, é porque ele fala facultativo o alistamento e o voto. Então, eu vou colocar aqui maior de 70 anos, porque ele junta num artigo só. Obrigatório para quem tem entre 18 e 70 anos de idade. Mais de 18 e menos de 70 anos de idade. A partir do momento que a pessoa tem o alistamento facultativo, ela também vai ter o voto facultativo. Então, ela alista se ela quiser. Uma vez alistada, ela vota se ela quiser. Então, o voto também é facultativo para quem tem entre 16 e 18 anos. Exato. Oi. No alistamento, a faculdade do maior de 70 anos, por que seria facultativo? Porque eu só coloquei por causa do texto constitucional, que na hora que você lê ele fala assim, ó, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos, facultativo para analfabeto, maior de 70 e entre 16 e 18. Ele coloca no mesmo Ele coloca pacote, no né? mesmo Mas pacote. pela lógica ele não faz Pela o lógica, o voto né? é facultativo. O alistamento ele já é alistado. Já é. Isso. Mas aí vamos supor que a pessoa ficou sem alistar. Chegou com 70 anos, ela resolveu alistar. Gente, vocês acham que isso é impossível? Eu já peguei gente de 54 anos que não tem título lá no cartório. 54 anos que não tinha título. De 54 para 70 é um pulo. A pessoa ficou 54 anos sem título. Como que a pessoa conseguiu ficar? Ó, e outro dia eu peguei um caminhoneiro, o camarada conversou comigo, uma pessoa instruída. Ele não tinha título e ele é mais uns 45 anos de idade. Não sei como que ele conseguiu. Aí eu peguei, lá de Patrocínio. Aí eu peguei e falei para ele assim, você não tem título? Ele falou assim, não, nunca mexi com isso não. E pela conversa dele, ele não é uma pessoa desconectada não, tá? Assim, nunca quis mexer com isso. Mas agora eu tô sendo obrigada a criar meu título. Falei assim, poxa, você entendeu? Então assim, como ele põe no mesmo pacote, aí eu coloquei, mas é claro que na prática é difícil ter uma pessoa. E então vai ser o mesmo critério, analfabeto e maiores de 70 anos. Por que que eu separei? Aqui, ó, capacidade, na verdade o alistamento não é a capacidade eleitoral ativa, na verdade é o voto, porque o alistamento, a pessoa começa a ficar apta, mas ela exerce mesmo pelo voto se ela tiver condições de votar. Vou colocar aqui. Por quê? Porque esse voto, ele é obrigatório. Ok. Para quem tem entre 16 e 18 anos. Porém, existem situações em que, se o direito político está suspenso, apesar da pessoa ser alistada, ela não vota. Então, aqui, nós temos uma peculiaridade em relação ao voto. Porque pode ser que a pessoa esteja com direitos políticos suspensos, ela também não alista. Mas se ela já for alistada, por exemplo, a pessoa que está conscrita, o rapaz não fez o título com 16 anos. Aí ele ficou conscrito, que é o serviço militar obrigatório. Enquanto ele está servindo no serviço militar obrigatório, ele é conscrito. Enquanto ele é conscrito, ele está com os direitos políticos suspensos.
Se ele não tinha título, esse período de conscrição ele não pode alistar. Mas suponhamos que ele está alistado. Entendeu? Se ele tiver com os direitos políticos suspensos, ele não vota. Entendeu o que eu quis dizer? Então aqui, vou colocar uma observação. No caso da pessoa com condenação, né? Por exemplo, condenação criminal, transitada em julgado. Uma dúvida. O preso que está cautelado de forma preventiva Tem direito de votar. e de forma temporária também. Sim, se ele não tiver condenação transitada em julgado, sim. Ele tem direito, tanto que... Tem a urna lá, né? Isso que eu ia falar. Tanto que tem uma regra. Na prática, o que acontece? A gente tem uma margem de corte. Se tiver mais de 20 presos com provisórios no presídio, a gente é obrigado a montar a sessão eleitoral dentro do presídio. Então, porque falar assim, preso não vota? Depende, gente. Né? Não funciona bem assim, não. Depende do preso. E o preso que está acautelado aqui na comarca e ele é de outra comarca? Mas ele está com condenação criminal transitada em julgado. Não, preventivo. Aí ele tem direito de votar. Só que o que acontece? Se for eleição federal, ele consegue votar em trânsito. Mas se for eleição municipal, não tem jeito. Tem que justificar. Tem que justificar. Porque aí o voto em trânsito para presidente da República dá. Porque é nacional, né? Mas para prefeito e vereador não tem como. E para deputado e governador, se for dentro do mesmo estado, também dá. Mas se for estado diferente, também não dá. Então, aqui, quem está com a suspensão dos direitos políticos, não vota. Aí no obrigatório é 18 a 70, né? Ó, 18 a 70, desculpa. Não, 18. Ó, 18, gente. Doida. 18 a 70. Aí essa questão de colocar a urna no presídio, no caso, que quantidade, assim? Coloca uma acima de 20 ou depende da quantidade? Depende. Normalmente a gente põe uma, para ser mais de uma tem que ter muito preso provisório. Porque, por exemplo, é mais ou menos, porque depende da regulamentação de cada tribunal. Aqui, por exemplo, a gente abre sessão eleitoral a cada 300 a 400 eleitores. Então, por exemplo, as minhas sessões aqui são com 350. Agora, com a biometria, eu acho que eu reduzi para 300. Por quê? Porque a biometria fica muito lento, né? Então, eu acho que eu reduzi para 300. Então, no caso, é 20... Acima de 20, aí tem que ver quantos presos provisórios tem, para ver quantas sessões eleitorais vão ser montadas. Mas aí eu não sei te falar se esse número de 20, Milena, é no Brasil inteiro. Porque a referência que eu tenho do TRE de Minas, né? Eu acho que é assim. Eu acho que eu vi alguma coisa no material. Pois é, porque assim, aqui o parâmetro que a gente usa é esse. Então, a capacidade eleitoral ativa é a capacidade de votar. A pessoa tem a capacidade de votar. Aí, o que acontece? À medida que o alistamento é facultativo, a pessoa alista se quiser. Mas ela também tem o voto facultativo, então ela vota se quiser. Então, a pessoa fala assim, eu tenho 16 anos, eu vou alistar. Eu sou obrigada a votar? Não. Você pode alistar e não quiser votar, não vota. Eu sou analfabeto, eu quero alistar. Beleza, pode alistar. Você vota se quiser. Você não é obrigado a votar. Então, não é porque alistou o voto se torna obrigatório. Não é. O alistamento é facultativo, mas o voto também é facultativo. É facultativo nos dois. Entendeu? E para a pessoa ter a capacidade eleitoral ativa, ela não pode estar... Aí, na verdade, vão colocar suspensão ou perda, né? Vou acrescentar aqui, ó. Ou perda. Suspensão ou perda dos direitos políticos. Então, quem está em uma das situações de suspensão ou de perda de direito político, ela também não vota. Não consegue votar. E hoje, com a urna eletrônica, ficou muito mais seguro. Por quê? Porque, na verdade, naquele prazo de 150 dias antes da eleição, onde o cadastro já não pode ser alterado, o que vai acontecer? A gente fecha o cadastro e os eleitores que estão no cadastro são os eleitores que vão ficar na urna.
Então, cada seção tem os seus eleitores específicos. Se aquele eleitor ali está com direito... Porque o que acontece com o direito político da pessoa? Suponhamos, a pessoa tem uma condenação criminal. Hoje é tudo sistema, gente. É muito bacana. Então, por exemplo, condenou. A condenação transitou em julgado. O que o TJ faz? Comunica via sistema o cartório eleitoral, a comarca, né? Comunica onde o eleitor, ele joga no sistema, o sistema já direciona para a zona eleitoral onde o eleitor está inscrito, está listado. Então, o alistamento aqui, ó, isso aqui é inscrição. É inscrição eleitoral. Então, ele manda, olha, fulano de tal foi condenado com trânsito em julgado dia tal. O que faz? A gente processa aquela informação e coloca no sistema da Justiça Eleitoral que esse inscrito está com direito político suspenso. Enquanto a comarca não comunica a gente de novo a retorno do direito político, ele não pode votar. E a capacidade eleitoral passiva. A capacidade eleitoral passiva... Assim, eu vou fazer uma divisão aqui de 3, mas normalmente cá em prova são 2. Eu vou fazer de 3 porque é o que eu mexo na prática, né? Que é as condições de registrabilidade. Eu acredito que eles não vão fazer essa divisão na prova de vocês, né? Ele vai fazer, na verdade, as duas aqui, ó. As condições de elegibilidade e as inelegibilidades. Por quê? Porque condição de elegibilidade é uma coisa, inelegibilidade é outra. Então, a pessoa ela tem que ter condição para poder registrar. Ela tem que ter condição para poder eleger. E ela não pode estar inelegível. Ela não pode estar inelegível. Ah, outra coisa. Aqui dentro do alistamento, vamos colocar uma observação aqui, que são as pessoas que são inalistáveis. Que eu acabei esquecendo de falar. Quem que são inalistáveis? Os estrangeiros e durante o período do serviço militar, o conscrito. Enquanto ele está conscrito, ele não pode alistar. Mas se ele for alistado, ele não vai poder votar, porque ele vai estar com direito político suspenso. Entendeu? Aí nós vamos pegar aqui agora, ó.
Constituição, ela não entra nas condições de registrabilidade, não. Mas, por exemplo, a pessoa para concorrer, ela tem que, por exemplo, ter quitação eleitoral, que é uma condição de registrabilidade. A Constituição vai falar nas condições de elegibilidade. E nessas condições de elegibilidade, qual que é a primeira condição que a Constituição coloca? A nacionalidade brasileira. E estrangeiro não concorre, gente. Estrangeiro não alista. Teve um dia que chegou no cartório um estrangeiro. Eu te peguei 2 estrangeiros agora, recente. Foi antes do fechamento do cadastro, que queria listar. A primeira coisa que eu peço, cadê a certidão de naturalização? Não tem. Já fez processo de naturalização? Já, mas cadê sua certidão? Cadê a sua carteira de identidade brasileira? Não tem. Não tem jeito, estrangeiro não alista. Se estrangeiro não alista, ele também não concorre. Se ele não tem capacidade eleitoral ativa, ele não vai ter capacidade eleitoral passiva. Aí, aqui nós temos que ter uma observação. Aqui, em regra, é tanto nato quanto naturalizado. A não ser o cargo de presidente da República, porque o cargo de presidente da República é privativo de brasileiro nato. Então, aqui, ó, a regra, nato ou naturalizado. Não tem problema, foi naturalizado, naturalizou, tá ok. A não ser o cargo de presidente da República. Que aí ele é privativo de brasileiro nato. Mas para ser senador e deputado, não. Entendeu? É só para exercer a presidência da casa. Mas por quê? Por causa da presidência da República aqui. Você entendeu? O resguardo da presidência das casas legislativas é justamente é reflexo do presidente da República Senado. Ele pode concorrer, mas não pode ser presidente. Não, mas ele pode concorrer a senador e a deputado tranquilamente. Aí nós temos a próxima que ele coloca, o pleno gozo dos direitos políticos, que aí a referência vai ser quem? O artigo 15 da Constituição Federal. Porque aí o artigo 15 da Constituição vai falar situações de perda e suspensão dos direitos políticos. Vamos pegar aqui, pode aqui nessa parte aqui da exceção, vamos colocar aqui artigo, a referência do artigo 12, parágrafo 3º da Constituição. Que aí, porque o que acontece?
artigo 12 fala de todas as situações, todos os cargos que são privativos de brasileiro nato. Aqui eu coloquei exceção para presidente da República porque é um mandato eletivo. Porque assim, eu falei assim, depois pode fazer confusão. Porque o que o artigo 12, parágrafo 3º fala? Ele fala presidente da República, presidente da Câmara, do Senado, ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas é por quê? Porque são reflexos dos fatos do presidente da República, Senado. Vocês estão entendendo? Eu só não quero que vocês confundam, porque se eu falar assim, o candidato a deputado pode ser? Pode, não tem problema. Só não pode Só virar não presidente. pode virar presidente, exato. Que aí vem o parágrafo 3º aí, que ele fala. Aí, na verdade, o presidente e vice, né? Aqui, ó. Presidente da República. E óbvio, né? Se o presidente não pode, o vice também não, né? Exato. Presidente e vice. Aí, o artigo 12, parágrafo 3º fala presidente da Câmara, presidente do Senado. Ele fala ministro supremo, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro de Estado da Defesa. Né? São os cargos privativos de brasileiro nato. Mas a título de mandato eletivo é o presidente da República e o vice. Aí o artigo 15 vai falar a respeito dos direitos políticos, né? E aí o artigo 15 vai falar, ocorre a perda ou suspensão dos direitos políticos. Aí vai falar, cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. Gente, cancelou a naturalização pessoa estrangeira. Tem jeito, é óbvio. Aí é claro, se ela perde a nacionalidade, ela perde o direito político. Não tem cassação de direitos políticos. Então, cuidado com a palavra cassação. Caça-se mandato eletivo, mas não caça direito político. Presta atenção nisso e prova. Porque ele não pode falar que, fulano tem cassado os direitos políticos. Não existe isso. Na prática, que eles falam muito isso. Fulano tem direito político cassado. Só que não é. Cassado é mandato eletivo. Direito político ou suspende ou perde. Aí a Constituição fala da incapacidade civil absoluta. Mas a incapacidade civil absoluta houve alteração do Código Civil Brasileiro. Né? Então, assim, aí é o menor de 16 anos. Acabou resumindo nele, né? Porque, por exemplo, as pessoas com deficiência hoje, elas têm pleno direito de se alistar e de votar. Ela entra na mesma regra do 16 a 18 e do acima de 18. Não há diferença. Foi só 16. Só 16. Então, restringiu aí. Porque ele, inalistável, ele não tem direitos políticos. Na verdade, ele não chegou nem a perder, né? Ele não chegou a adquirir, né? Digamos assim. Aí nós temos condenação criminal transitada em julgado enquanto durar os efeitos. A condenação criminal, gente, ela é a condenação criminal. Deixa eu colocar aqui, porque é outra coisa que eu não quero que vocês confundam. Então, peraí. Perda da nacionalidade, né? Incapacidade civil absoluta. Então, essa perda da nacionalidade tem que ser também transitada em julgado. Uhum. Né? Se tiver tem. Cancelamento da naturalização transitado em julgado. Tem que ser trânsito em julgado. Tem que ser trânsito em julgado. Vou voltar na Constituição, né? Cancelamento da naturalização. A perda da nacionalidade, né? Da naturalização. Incapacidade civil absoluta. Aí vai ser o menor de 16 anos. A condenação criminal. Transitada em julgado. Por que eu quero que vocês grifem isso aqui? Porque na improbidade administrativa,
Ô, Elisane, Hum. capacidade civil absoluta ali. O emancipado não entra, né? Se a pessoa for emancipada, o direito político dela também é emancipado? Mas ela é emancipada só acima de 16, ué. Você não consegue emancipar menos de 16 Não? anos, não? Não. Eu acho que não. Minha dúvida. Não, Consegue não? não. Porque, de qualquer maneira, você lembra da emancipação, Milena? Eu acho. Puxar aqui. Eu acho que Porque não consegue desde emancipar que eu menos de estudei, 16 eu anos. acho que já mudou alguma coisa. Tinha questão de... Antes tinha questão de casamento, mas alterou também. Agora é só Alterou. acima. Pois é, eu acho que só emancipa acima de 16. Eu acho que é, vou confirmar. A gente olha Antes isso e tinha uma questão de confirma. casamento, mas mudou também. Porque assim, se for acima de 16 anos, não vai fazer diferença aqui pra nós, né? Porque ele já se torna facultativo. Aí, gente, o que eu quero chamar a atenção de vocês? Presta atenção. Fiz igual meu menino agora. Como é que eu vou explicar? O que acontece? Uma coisa é a pessoa não ter direito político. Quando a pessoa não tem direito político, ela perde a capacidade eleitoral ativa e passiva, ok? Para a pessoa perder a capacidade eleitoral ativa e passiva na condenação criminal, ela tem que estar transitada em julgado. Isso daqui é diferente da inelegibilidade. Por quê? Porque a inelegibilidade, ela é a perda da capacidade eleitoral passiva. E a condenação para tirar a capacidade eleitoral passiva, ela não precisa estar transitada em julgado. Basta ter decisão de órgão colegiado. Vocês estão acompanhando o raciocínio? Então, aqui, decisão colegiada já tira a capacidade eleitoral passiva da pessoa. Você está acompanhando, Tássia? Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a pessoa ela está com condenação criminal, não transitou em julgado, mas já está colegiada. Ela vai concorrer a mandato eletivo, o registro de candidatura dela é indeferido. Não precisa de ter trânsito em julgado. Bastou ser condenado pelo TJ ou pelo TRF, criminalmente falando, ou pelo TRE, né, no caso de crime eleitoral, deu decisão colegiada criminal, a pessoa vota, mas ela não pode ser votada. Então é causa de indeferimento do pedido de registro de candidatura dela, por causa da inelegibilidade. Mas ela continua votando do mesmo jeito. Agora, a partir do momento que ela teve condenação transitada em julgado, ela já não está só inelegível. Aí ela já não vota e também não é votada. Ok? Beleza. Aí, continuando aí. O próximo. Recusa em cumprir a obrigação imposta a todos, né? Ou prestação alternativa.
E aí nós temos a improbidade. A improbidade administrativa, ela tanto gera perda da capacidade eleitoral ativa quanto perda da capacidade eleitoral passiva. Porém, a suspensão dos direitos políticos tem que estar prevista na sentença. Se não tiver a suspensão dos direitos políticos previsto na sentença, a pessoa continua com o direito político ativo. Então, nós tivemos, por exemplo, um candidato que está condenado por improbidade, está condenado em mais de uma ação de improbidade, mas ele continua concorrendo normalmente. O eleitor não consegue compreender isso, gente. Mas é difícil, né? O eleitor não consegue compreender isso. Aí passa mensagem em cartório, mas fulano de tal está condenado por improbidade e está concorrendo à eleição. Não teve condenação à suspensão dos direitos políticos previstos na sentença. Agora, não condena a pessoa lesa o patrimônio, o erário. E o judiciário não condena a pessoa à suspensão de direitos políticos, condena só a ressarcimento ao erário. Fazer o quê? Aí eu, no eleitoral, eu tenho que fazer? Eu não. Eu não tenho nada o que fazer, infelizmente. Pessoa tá com direito político ativo, infelizmente, tá aqui, ó. Porque tem que estar previsto na sentença. Se não tiver previsto na sentença, não dá. Agora, nós vamos tomar um cuidado, porque a Lei Complementar 64 também traz a situação de inelegibilidade. Aqui eu tô falando de suspensão dos direitos políticos por improbidade, tá? Aqui também tem a improbidade que gera inelegibilidade. Aí a improbidade que gera inelegibilidade está lá na Lei Complementar 64/90. Eu tive um processo que eles confundiram catraca de canhão com cunhaque de alcatrão. Verdade. Quando eu fui ver o processo, impugnaram a lei de candidatura do homem com base em um inciso. Aí falaram, aí argumentaram tudo em cima da improbidade, só que o homem não era problema de improbidade, era problema de condenação criminal. Condenação criminal é outro inciso do artigo. Aí eu falei assim, gente, mas esse povo tá falando de improbidade administrativa. Onde que tá a condenação desse homem de improbidade administrativa? Aí eu li o processo. Falei assim, mas... Aí eu falei, que isso, gente? O povo viajou na maionese e impugna o negócio por improbidade administrativa, mas na verdade o problema dele não é improbidade administrativa, o problema dele é condenação criminal. Porque condenação criminal é uma coisa, improbidade é outra. Entendeu? Aí confundiram catraca de canhão com cunhaque de alcatrão. Por quê? Porque olha aqui, a Lei Complementar 64... ela é enjoada mesmo, ela é confusa mesmo, eu concordo que é difícil mesmo, mas são incisos diferentes. Presta atenção. Eu vou mostrar para vocês. Ela fala assim, presta atenção, a Lei Complementar 64. São inelegíveis para qualquer cargo os inalistáveis e os analfabetos, certo? Porque são inelegíveis. O analfabeto é alistável, mas ele não é elegível. Ele tem capacidade eleitoral ativa, mas ele não tem capacidade eleitoral passiva, certo? Aí vem
A linha E. Os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado desde a condenação até 8 anos após o cumprimento da pena pelos crimes. Aí ele define os crimes que gera inelegibilidade, porque não é todo crime que gera inelegibilidade. Todo crime gera suspensão do direito político, com trânsito em julgado. Mas nem todo crime gera inelegibilidade. Captou? Captou, Milena? Captou? Eu tô tentando saber como que eu vou anotar Você lembra- isso aqui, mas eu entendi. De uma vez do pleito municipal, a gente teve um problema com um candidato que teve uma condenação ambiental. Ele Mas tinha cumprido a ambiental não pena, dá inelegibilidade, não. Mas deu algum problema. Deve ser trânsito em julgado. Será? Aham. Deve ser trânsito em julgado. Porque aí, se for trânsito em julgado, aí dá. Porque aí... Mas no caso, o impacto aí vai ser depois desses 8 anos aí. Não, Não, porque aqui, na verdade, você tem uma inelegibilidade para concorrer que estende. Tá, entendi. Você entendeu? Então, aqui são duas situações diferentes. Você tem a pessoa... Deixa eu fazer um parênteses aqui. Presta atenção. Você tem aqui um processo correndo, certo? Vamos pegar um processo criminal, ok? Improbidade vai ser mais ou menos a mesma coisa. Esse processo criminal, ele tem aqui a sentença, ele tem a decisão colegiada e ele tem o trânsito em julgado, certo? A pessoa, a suspensão do direito político acontece aqui, ó, depois do trânsito em julgado, para qualquer crime. Então, aqui, ó, suspensão dos direitos políticos. Aqui pode ser qualquer crime, que aí é constitucional, certo? Só que a partir do momento que tem decisão colegiada, dependendo do crime, ele se torna inelegível antes e depois. Então, ele já fica inelegível dependendo do crime, se é um crime da Lei Complementar 64/90, ele fica inelegível a partir daqui até mais 8 anos. A partir do momento que, ó, aí vem o cumprimento da pena, trânsito em julgado, que aí é 8 anos a partir do cumprimento da pena. Então, mas se não tiver previsão nessa lei, ele vai ficar só durante o cumprimento, normal. Normal. Não vai ter esses 8 anos. Não vai também ter no esses final. 8 anos. Entendi. Então, aqui, ó, cumprimento da pena, só que ele vai ter aqui mais 8 anos. Então, o que vai acontecer? Aqui, ele tem capacidade eleitoral ativa. Mas ele não tem capacidade eleitoral passiva, dependendo do crime. Então, ele vai ficar sem capacidade eleitoral passiva a partir da decisão colegiada. A capacidade eleitoral ativa, ele é que tem. Aqui ele já perde a capacidade eleitoral ativa e passiva. Quando chega os 8 anos, ele volta a ter capacidade eleitoral ativa, mas ele não tem capacidade eleitoral passiva. Entendeu? Aqui ele pode votar, mas ele não pode ser votado, dependendo do crime. Aqui esse período do trânsito em julgado até o cumprimento da pena, ele não pode nem votar e nem ser votado. Quando chega o cumprimento da pena, dependendo do crime, mais 8 anos ele pode votar, mas ele não pode ser votado. Nunca mais ele pode ser votado. Nunca mais não, 8 anos, 8 anos. Depende de quando que ele cumpriu a pena dele. Você entendeu? Aqui, ó, aqui é o cumprimento da pena, ó. Depois do trânsito em julgado, ele entra no cumprimento da pena. Isso aí é pra crime que tá listado, mas aí... Aí esses 8 anos, esse a partir do colegiado
A mais 8 anos é para os crimes que estão listados na Lei E Complementar esse bloqueio 64. improbidade é parecido no quê? Porque ela tá listada? Aí a probidade eu vou te falar agora. Ah, tá. Aqui eu parei, fiz um parênteses para explicar o crime. Isso aqui é sobre crime. Você não coloca isso na improbidade não, tá? Aham. Vocês entenderam isso aqui? Então, quando Peraí, acabar não, os vai 8 lá. anos aqui, ele pode. Acabou os 8 anos, ele pode voltar. Aí ele vota e é votado. Que aí acabou. Isso é para crime, tá? A improbidade eu vou falar agora. A improbidade eu vou falar agora. Posso ir? Beleza, então. Aí eu vou pagar aqui. Aí nós vamos, então, para a improbidade. A improbidade... antes de ir para a improbidade, aí quais são os crimes? Os crimes, gente, é crime assim, que acaba envolvendo... não, o meio ambiente tá também. Tá sim, tinha esquecido dele. É porque ele não estava cumprindo pena, eu lembro desse fato. O meio ambiente está assim. Acho que era passarinho, alguma coisa. Foi passarinho? É. Foi. Tanto que ele disputou Foi essa. passarinho, lembrei agora. Ele disputou essa agora. Lembrei dele direitinho agora. Lembrei dele direitinho, lembrou dele? lembrei. Gente, eu tinha esquecido dele, foi passarinho mesmo. Foi? Foi. Deferimos a candidatura dele. Foi Na mesmo. época ele não participou, porque aí ele estava nesse tempo aí e nesse ano não. Nos 8 anos subsequentes, né? Ele estava nesse meio tempo aí. Aí vem, é crime contra a economia popular, fé pública, administração pública, patrimônio público, patrimônio privado, sistema financeiro, mercado de capitais, meio ambiente, saúde pública, os crimes eleitorais, né, com pena privativa de liberdade, abuso de autoridade, lavagem e ocultação de bens e direitos e valores, tráfico de entorpecentes, redução à condição análoga de escravo, crime contra a vida e a dignidade sexual, crime praticado por organização criminosa, né, quadrilha ou bando, e que os que forem condenados... Não, é isso. Então, assim, são crimes graves, né? São crimes, como é que eu vou te dizer? Que impactam a sociedade. A verdade é essa. Qual que é o artigo mesmo? Esse é o artigo 1º, artigo 1º, inciso 1, a linha E, de 1 a 10. 1 a 10 da Lei Complementar 64/90. Aí vem a improbidade. Aí a improbidade, o raciocínio é o mesmo. Porque na improbidade você vai ter aqui o processo de improbidade. Aí você vai ter aqui a sentença, você vai ter aqui a decisão colegiada, você vai ter aqui o trânsito em julgado, certo? Aí o que ele fala? Quando você tem o trânsito em julgado, a partir do trânsito em julgado, a sentença condenou a suspensão dos direitos políticos, ele está expressa a sentença. A pessoa, ela fica inalistável e inelegível, ela perde os dois. Então aqui, suspende o direito político da pessoa, certo? Transitou em julgado, ok? Só que dependendo do ato de improbidade, ela fica também inelegível a partir da decisão colegiada. Só que aí não é qualquer ato de improbidade também.
Aí, para ela ficar inelegível aqui, ó, aí vai ser a mesma coisa. Ela vai ficar inelegível, mas tem que estar na Lei Complementar 64/90. Aí, o que a Lei Complementar 64 fala? Os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos, em decisão transitada em julgado ou proferida em órgão colegiado, porque o transitado em julgado, gente, a pessoa já está suspenso, então ela já está automaticamente inelegível. Automaticamente não, consequentemente. Vamos trocar aí. Consequentemente inelegível. Agora, o diferencial aqui é a decisão colegiada. Só que só fica com decisão colegiada, a pessoa só fica inelegível se ela for condenada à suspensão de direitos políticos por ato doloso de improbidade, que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito. Aí também é desde a condenação ou o trânsito em julgado até o transcurso de 8 anos após o cumprimento da pena. Então aqui, depois do trânsito em julgado, de novo, cumprimento da pena. Aí ela vai ficar aqui, ó, mais 8 anos. No caso da Lei Complementar 64, mais 8 anos. É o mesmo raciocínio do crime. Entendeu? Então, ó, o trânsito em julgado, ele é importante para a suspensão do direito político. Mas aí é o trânsito em julgado enquanto cumprir a pena. Aí no caso da improbidade, suponhamos que a pessoa for condenada a 5 anos de suspensão de direitos políticos. Ela vai ficar com o direito político suspenso 5 anos. Beleza. Você entendeu? A pessoa foi condenada a 30 anos por crime de peculato, por exemplo. Ah, sei lá, se nem se peculato dá 30 anos, não. Vamos colocar peculato 10 anos por peculato. Aí que é crime contra a administração pública. Aí beleza, ela fica os 10 anos com direitos políticos suspensos, a partir do trânsito em julgado. Porém, enquanto a decisão ficou colegiada até o trânsito, ela vota, mas ela não pode ser votada. Aqui é a mesma coisa. Se o ato de improbidade foi ato doloso de improbidade, com condenação à suspensão de direitos políticos por enriquecimento, por lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, aí não entra ofensa a princípios. Só. Aí a pessoa fica inelegível a partir do colegiado, aí ela só vai ter capacidade eleitoral ativa, ela vota, mas ela não pode ser votada. Transitou em julgado enquanto cumpriu a pena, não vota e não é votada, e depois ela tem mais 8 anos que ela não pode ser votada, mas ela volta a votar. Esse qual é o artigo? Esse é o artigo 1º, inciso 1, a linha L. Então, são alíneas diferentes. Por isso que eu falei com vocês, que eles confundiram catraca de canhão com punhado de alcatrão. Eles argumentaram todo na linha L. Só que o problema do homem não era na linha L, o problema do homem era na linha E. Porque o problema dele não era improbidade, era condenação criminal. Entendido? Beleza. Então, nós terminamos por aqui essa parte. A gente continua semana que vem. Ok? Muito obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Muito obrigada mesmo pela preferência, né? Pela paciência. Então, um beijo para todo mundo aí. Desculpe aí o transtorno do início do vídeo, né? E então é isso. Um beijo para todo mundo. Um beijo para vocês também. Boa noite. Obrigada. Boa noite.